Oi, garotada! Aqui é a professora Amália. Vamos a mais uma aula de matemática? Hoje a gente vai estudar a classificação das frações. Vamos lá? Você vai precisar dos seguintes materiais: uma folha de papel qualquer, pode ser papel para impressora, de caderno, a que você tiver disponível, uma tesoura e algum material para você desenhar e colorir, tá? Veja o que você tem em casa, o que tem em casa é sempre o melhor material. Vamos à dobradura? Oi, garotada, aqui é a professora Amália. Então, olha só, vamos hoje, com dobras e alguns cortes, dar exemplos da classificação das frações, que nós estamos estudando em matemática. A gente já viu que dobrar o papel ajuda muito a estudar matemática. Então, vamos lá? Pega uma folha qualquer de papel, tá? Dobra ao meio. Ao meio de novo. Então, o meu retângulo original agora eu tenho 4 partes, 1/4 da folha em cada uma delas. Agora, esse lado maior, ele vai ser dobrado até aqui, olha. Eu pego o lado menor e trago até essa linha do meio. Nós vamos fazer o que a gente chama de dobra da porta ou da janela. O outro lado é a mesma coisa. Então, como se eu abrisse uma janelinha ou uma porta de 2 partes. Então, repara que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes do papel. Então, o papel está dividido em oitavos. Cada parte é 1/8 desse papel. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar nessas linhas todas. Então, ó. Vamos começar cortando o papel. Então, eu vou ter papéis 8 vezes menores do que o original, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente volta com eles cortados. Bem, agora eu já cortei o meu papel nas 8 partes, tá? Eu coloquei ele aqui arrumado para você ver que realmente eu peguei uma folha, dividi ela em 8 partes iguais, então cada parte dessa é 1/8 da folha original, do inteiro. Então, ela é 1/8 do tamanho da outra, tá? 8 vezes menor. Então, gente, não vamos precisar mais da tesoura, podemos deixar ela de lado. Agora, nós vamos precisar dos pedaços de papel e material de escrever, desenhar, pintar, tá bom? O que você tiver, usa o material que você tem. Eu peguei aqui, no caso, uma caneta e uns lápis de giz de cera, mas é o que você tiver aí à mão, pode ser com o próprio lápis de escrever, se você não tiver outra coisa. Então, agora, nós vamos juntar aqui e vamos usar aos poucos esses papéis. Vou começar com uma folha. Vamos fingir uma situação em que em casa minha mãe fez um empadão. Fez um empadão para a gente comer no almoço. Então, ela foi lá e partiu esse empadão. Então, vamos dividir, olha, o lado maior. Depois, juntar os 2 lados menores. E aí, ela foi e dividiu esse empadão. E eu vou, então, agora, marcar essas linhas que eu dobrei. Tá? Ah, então ela dividiu esse empadão em quantos pedaços? Em 4. E aí, cada um chega num horário, gente. E aí, quando eu cheguei do trabalho lá, eu fui lá e vi ele lá já cortado. E eu comi esse pedaço aqui que eu acabei de colorir. Eu acho que essa cor aqui não está aparecendo muito bem. Vamos ver uma outra cor mais forte
para poder aparecer. Lapiseira não é tão forte. E aí, gente, eu pintei esse aqui. Ok? Este aqui. Então, eu comi esse pedaço. Então, em relação ao que a minha mãe preparou, eu comi. Eu tinha um empadão dividido em 4 partes, e a parte de baixo da minha fração, e eu comi uma dessas partes. Então, eu comi 1/4 do meu empadão, ok? Muito bem. Então, eu digo que isso aqui é uma fração própria. Por quê? Eu preciso, para ter essa fração, não preciso de que mais do que um inteiro. E o seguinte, o numerador é sempre menor que o denominador. Então, eu tenho mais partes divididas do que as que eu estou usando. Então, eu tenho um numerador menor que o denominador. Isso é uma fração própria, ok? Vamos para a próxima? Vou deixar isso aqui do lado. Aí, no fim de semana, minha mãe comprou 2 barras de chocolate. Então, vamos aqui dobrar as barrinhas de chocolate. Eu vou dobrar ao meio, no comprido, e ao meio pelo outro lado. Como a gente fez lá com o do empadão. Só que agora, ó, eu vou dobrar os 2 lados até a linha do meio, no sentido horizontal, e vou dobrar também os 2 lados até o meio, no sentido vertical. Ok? E aí a gente marca. Não parece uma barrinha de chocolate? Ficou parecendo, né? Uma barra de chocolate. Então, agora, gente, eu vou dar uma pausada para a gente fazer o mesmo no outro. Não, vamos fazer juntos. Vamos lá. Dobrou de novo. Ao meio. E ao meio no outro sentido. Depois, traz os lados até a linha do meio. Tanto no sentido vertical, como no horizontal. E aí eu vou pausar aqui para a gente traçar as linhas. Bem, agora, então, eu tenho aqui minhas 2 barras de chocolate que a mãe comprou pro fim de semana. Aí eu e meu irmão começamos a assistir umas séries. Nossa! E cada hora a gente ia pegando um pedaço de chocolate. Preste atenção que cada barra de chocolate, em quantas partes ela é dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu posso também fazer por multiplicação, se eu não quiser contar todos. 1, 2, 3, 4, vezes 1, 2, 3, 4. Eu faço de um eixo vezes o outro. 4 vezes 4, 16, tá? E aí, 2 barras com 16 pedaços cada. E aí, eu e meu irmão, né? Começamos, né, gente? Começamos a comer, e aí foi indo. E aí fomos comendo e assistindo a série. E fomos comendo. E nem sentíamos o quanto estava comendo, né? Nossa, isso é um perigo, gente. Enquanto a gente vê uma coisa, um filme, alguma coisa, ou bate um papo sem olhar o que está comendo, a gente só vai comendo. Nossa, fomos comendo.
Quando acabou o episódio, gente, olha só o que nós já tínhamos comido. Então, lá, aqui eu tenho 16 pedaços, mais 17, 18, 19, 20, 21 pedaços. Nossa, nós comemos 21 pedaços, só que cada inteiro, vamos lá. Cada barra é dividida em 16. Lembre que o denominador é o número em quantas partes é dividido. E nós comemos quantos pedaços? 21. Então, nós comemos 21 16avos. Quando o numerador é maior que o denominador, eu digo que é uma fração imprópria. Porque ela precisa de mais de um inteiro para poder ser feita. Então, não é como a primeira, que eu tinha com um pedaço, 2, 3, ou até mesmo chegando aqui, eu teria tudo, eu só precisava de um inteiro. É uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. Já aqui, o numerador é maior que o denominador. Então, me mostra que eu não consigo fazer essa fração só com um inteiro. Eu preciso de mais. Então, é uma fração imprópria. Ok? Entendido? Vamos botar isso do lado e vamos pegar mais papel. Agora eu vou usar 3 papéis. Nós vamos dividir da seguinte forma. Vamos dividir ao meio de novo, igual que a gente fez com a primeira. E agora, nós vamos pegar esse lado maior, levar até a linha do meio, assim, no horizontal, e o de cima também. Tá? Não vamos fazer com o lado menor, como fizemos na barrinha de chocolate. Nós vamos parar aqui. Então, se você olhar bem, deixa eu fazer aqui as linhas. Eu dividi o meu papel desse jeito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8 partes. Então, agora eu vou dar uma pausa, e você dá uma pausa aí e faz a mesma coisa com as outras 2 folhas, ok? E aí, já dobrou e marcou os seus 3 papéis? Bem, numa festa de aniversário lá na minha família, minha mãe preparou 3 bolos de formas pequenas, tá? Não eram bolos muito grandes. Ela fez 3 para servir à vontade o pessoal lá de casa. Então, cada bolo ela dividiu em 8 fatias, ok? Como você está vendo aqui. E aí, no meio da festa, o pessoal foi comendo bolo, e vamos ver o que aconteceu? E aí, ó, foi comendo, comendo. Comendo. Nossa, tava bom esse bolo, hein, gente? Muito bom esse bolo. Vocês, ó, podem colorir a mesma quantidade que eu tô colorindo. Claro que você pode colorir com muito mais capricho, hein? Bem, eu acho que não ficou muito nítido aqui. A iluminação está meio difícil. Eu vou fazer uns risquinhos para ajudar vocês a enxergarem aí. Mas no de vocês, vocês vão estar enxergando bem o lápis. Aqui com a câmera que não está muito nítido. Vamos deixar assim, que é para ficar mais fácil de vocês enxergarem na filmagem. Opa, agora deu para ver bem, né? Então, gente, prestem atenção.
Pessoal, acabou, olha, muitos pedaços de bolo. Vamos ver quantos? Se eu sei que aqui tem 8, 8 mais 8, 16. 16, 17, 18, 19 pedaços de bolo, gente. O povo comeu 19 pedaços de bolo. Então, vamos fazer aqui a fração? Eu sei que cada bolo, você tem que botar embaixo em quantas partes é dividido. É dividido em 8 partes. 8 e 8, 16, 17, 18, 19. Comeram 19 pedaços. 19 oitavos. Eu sei que isso me mostra que é uma fração imprópria, não é? Como aquela de lá. Só que, vamos mudar? Esse também é uma fração imprópria. Não era isso que eu queria fazer. Finge que chegou mais gente. Opa, chegou mais gente, ainda tem bolo? Tem. Então, vamos lá. Nossa, foram comendo, 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 comendo. E aí, gente, eu vou aqui para o lado. Então, aqui eu tenho bolo dividido em 8, só que agora 8 mais 8, 16, e mais 8. É a mesma coisa que 3 vezes o 8, 24. Então, eu tenho 24 oitavos. Agora, gente, é um caso um pouco diferente. Ele realmente tem um denominador maior, aliás, o numerador maior que o denominador. Eu poderia achar, é uma fração imprópria. Só que tem mais uma diferença. Na verdade, isso é uma fração aparente. Parece que eu estou falando de partes, mas, na verdade, eu estou falando de inteiros. Olha bem, são 3 inteiros, 3 bolos inteiros que foram consumidos. Mas, Amália, como é que eu descubro quando essa fração que parece imprópria é aparente? Tem uma dica. O número de cima, ele pode ser dividido pelo de baixo e não sobra resto nenhum. Então, ele é múltiplo do número de baixo. 24 dividido por 8 dá 3 e não sobra nada. Eu posso conferir isso na tabuada. Então, se o número de cima for múltiplo de baixo, quer dizer, ele for dividido pelo de baixo e não sobrar resto nenhum, é uma fração aparente, porque eu estou falando de inteiros. Nesse caso aqui, 3 inteiros. E se fossem 16 oitavos? Se eu tivesse aqui 16 oitavos, também seria uma fração aparente, porque 16 dividido por 8 dá 2. Então, na verdade, eu estou falando de 2 inteiros. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a classificação das frações, como própria, imprópria ou aparente. Então, gente, façam esse material, cola no caderno, bota o nome da fração do lado. Sobraram 2 papéis, Amália. Claro que sobraram, para você agora inventar ou uma fração imprópria ou uma fração aparente, usando 2 papéis. Inventa aí alguma e depois me manda, tá? Eu quero ver a foto aí do material que vocês fizeram para a aula de hoje. Ó, quantas frações? Muito legal, né? Então, gente, fica por aí a nossa aula. Agora que você viu a classificação das frações, dobrou, pintou e entendeu, que tal a gente agora sintetizar e organizar isso no caderno? Olha só, você vai pegar então a sua primeira fração que você fez, a fração própria, e vai colar no caderno e do lado, olha, escreve aí, fração própria, numerador é menor que o denominador. Depois, pega então o material que você fez para a fração imprópria, cola no caderno e escreve, fração imprópria, numerador é maior do que o denominador. E, por último, você pega o material que você fez para a fração aparente e escreve, o numerador é múltiplo do denominador.
Fica ótimo assim, bem organizado para você entender tudo. Então, gente, é isso aí. Até a próxima aula, garotada.